escritor Antônio Saracura é membro, dentre outras instituições, da Academia Itabaianense de Letras e da Academia Sergipana de Letras. Organizador da Bienal do Livro de Itabaiana, Saracura é um agitador cultural competente de muitas iniciativas, de muitas ideias e também de opiniões e posições polêmicas. Neste vídeo de memórias, ele comenta o que é uma Bienal do Livro, ele comenta principalmente o que são e para que servem as academias de letras e as contradições que existem nesse tipo de instituição. Com a palavra, Antônio Saracura. É uma grande sala de visitas estabelecida, onde todas as pessoas que têm interesse em cultura vão lá buscar dos fornecedores desse gama imenso, inclusive livros culturais. Então, é uma oportunidade, uma feira, substituindo a sala de visitas, uma feira onde pessoas que produzem cultura, naturalmente, ou editoras que fazem por profissão e tudo mais, têm a oportunidade de expor os seus produtos, não só livros, eu estou falando de cantorias, eu estou falando de teatro, eu estou falando de quadrinhos, estou falando de artes visuais, pinturas, que a Bienal comporta isso tudo. E eu estou falando de contação de histórias, que está tudo nesse mundo, estou falando de mesas de debates sobre assuntos de interesse do momento, de interesse do futuro. Estou falando em pregação, em doutrinação, assim, as explícitas e as implícitas, para fazer com que as pessoas, de certa forma, tendam para o lado melhor da vida. Então, é aquele mesmo evento que a gente faz aqui no nível menor, é aquele mesmo evento que é feito em São Paulo, é aquele mesmo evento que é feito na Alemanha. Você participou, inclusive, de alguns em Frankfurt, se não me engano, por esses lugares todinhos, no Japão. Isso com referência eu participei de várias, quando eu era de informática, várias feiras da Sucesso, Sociedade dos Usuários e Fornecedores de Computadores de Serviços Computacionais, que tinham um viés parecido, se bem que dentro do mundo da tecnologia, onde eu vivi 35 anos. Então é oportunidade ímpar. Pode ter internet, pode ter Facebook, pode ter vídeo circulando, nada vai substituir, pode até ajudar aquele encontro pessoal entre Jorge Carvalho, escritor, e Saracura, leitor, que está cheio de dúvidas, cheio de questões. A oportunidade de eu ter de conversar com meu ídolo que não morreu ainda, e até com os que já morreram. Lá sou fã de Tolstói, e vou lá numa feira dessa e vou encontrar pessoas que podem representá-lo em algumas dúvidas que eu tenho, principalmente se houver mesas redondas falando sobre literatura russa, por exemplo, alguma coisa assim. Não só Tolstói e outros mais. Olha, uma academia de letras é uma chatice. Você, se não tiver o perfil de participar de debate, de entrosamento, você como escritor é um ermitão, é um antagonismo. O escritor normalmente é um cara solitário. Para o cara, via de regra, produzir grandes livros, requer que ele esteja isolado, ele esteja no seu mundo. E a academia, via de regra, que poderia ser um pouquinho de relaxamento, de lazer, às vezes é uma chatice. Não é nada falando mal de academia, há uma jogação de confete sempre exagerada em cima de valores que aparentemente não são grandes valores assim, seja brasileira, seja de Paris,
seja a Academia de Itabaiana, seja a Academia Sergipana. Então há alguma coisa na academia que não se coaduna com o grande escritor, que não seja comercial. A não ser que o escritor precise, como eu no meu caso, eu preciso muito de uma academia, daquelas reuniões de academia, para eu não ficar doido com meus personagens, porque eu vivo brigando com eles, lá pelo menos eu não vou brigar. Agora, há também um grupo de pessoas que tem inveja, que tem bronca, que não conseguiu angariar espaço e acha que quem está lá não merece e nem sabe, assim como eu falei do livro, nem sabe quem é a pessoa que está lá, mas de cara logo, mas fulano de tal é um empresário, o que é que esse homem tem de... Não sabe que o cara produz incentivos imensos para a cultura e tudo mais, e publicou livros, não, mas ele não escreveu, alguém escreveu para ele. E então, se eu dito um livro para alguém, se eu estou fornecendo, eu sou coautor ou não sou coautor? E por que agora o cara da academia tem que ser escritor? Um divulgador, um incentivador de cultura, um desses missionários que mexe com valores escondidos, que descobre, o dono de uma editora que fuça as gavetas. Ou não estaria bem numa academia? Então as pessoas ficam criando clichês. Não, porque o cara é pintor. Não é lugar de pintor uma academia. O que é uma pintura, se não um livro escrito com poucas linhas, enquanto a história é imensa? Aí então as pessoas chamam Academia Sergipana de Letras, outras chamam Academia Alagoa, Academia Botucatuense, não é bem o caso, não vou nem falar Botucatu. Academia da Cidade X de Letras, Arte, Pintura, Esporte, Lazer, não sei o que, tudo besteira. Academia de Letras é tudo e pronto, simplifica e engloba todo esse conjunto de ferramentas de comunicação, de difusão de cultura, de espalhamento de sabedoria. Então, há esses dois aspectos, o aspecto da inveja, da despeita, aqueles caga-raiva que nada presta se ele não estiver na frente. E mesmo se o caga-raiva for um autêntico caga-raiva, mesmo que ele esteja dentro de um movimento, mesmo que ele esteja na frente do movimento, é capaz dele trair o movimento e daí a pouco sair espalhando brasa que aquele movimento já se acabou, que aquele movimento só tem incompetente, que ninguém escreve nada que preste e tudo mais. Então, vá pelejar com a raça humana. Então, claro que eu sinto, às vezes, quando alguém me critica por eu ir às livrarias, divulgar a literatura sergipana e a minha literatura, que eu considero isso uma missão. Já que eu tenho a estrutura e tenho a índole, por que eu não faço? E agora eu vou ficar em casa. Mas eu acho que as pessoas que falam bem, as pessoas que me incentivam, as pessoas que vão lá e compram os livros, as pessoas que vão lá conversar comigo sobre literatura, as pessoas que pedem orientação do que ler na literatura brasileira ou estrangeira. Então, eu findo sendo um cara que estou em reunião eterna sobre literatura dentro da livraria de Aracaju, e tem gente da minha academia que se senta ao meu lado na academia, que se tiver a oportunidade de dar uma porrada, dá. Mas não dói nem um pinguinho. Olha, você sabe que eu tenho um arquivo, um blog que eu nunca publiquei, que se chama assim, Só Acontece Comigo. E, na verdade, acontece com todo mundo. E dentro desse blog tem várias pequenas atas, assim, com 20 linhas, das reuniões da Academia de Letras. No meio de muita coisa boa, surge muita abobrinha. Mas é ali que você tem a oportunidade de relembrar uma Maria Tétis Nunes que estava esquecida, através de debates, através de tudo. Você tem a oportunidade de conhecer os naufrágios dos navios aqui na beira do mar, o recolhimento dos malafogados, das malas, das coisas.
é como que fosse um filme, que se não um acadêmico fala disso. Então você tem oportunidade de conhecer o que se produz da literatura no mundo e em Sergipe, através de resenhas. Eu colaboro um pouquinho com isso, e outros também. Tá bom, já é uma parte que me corrói um pouco, mas eu estou vacinado. Há um exagero de ovações em cima de coisas que não mereceriam tanto. Há um exagero de salameques, elogios às pessoas, apresentações longas, que a pessoa, você faz vai fazer uma apresentação de um trabalho, e você cumprimenta as pessoas que estão presentes, cita nominalmente, leva 5 minutos, ou 3 minutos, ou 4, e depois você termina. Uma pessoa que vai só dizer para você parabéns, gostei do seu prazer, se sente na obrigação de repetir toda a carreira dos presentes e dos ausentes, e o segundo também, e o terceiro também, e no fim enxugando tudo, as 50% de coisas que poderiam. Eu sou um cara prático, eu sou aquele cara que só estou pensando na melhor valia das coisas. Assim, eu perco tempo, eu findo gastando tempo com inutilidades, mas depois eu me arrependo muito. Eu digo, puxa vida, por que eu fiquei tanto tempo na beira daquele lago com a cara para cima? E depois eu fico pensando, foi importante eu ter ficado na beira daquele lago com a cara para cima, porque pelo menos minhas ideias se organizaram melhor. Então tudo isso aí, apesar de incomodar às vezes é bom, às vezes é útil, às vezes aquele elogio que você dá exageradamente às pessoas que talvez até mereçam, que o cara com o ego inflado pelo elogio retribui o elogio. Aquilo tudo pode cansar algumas pessoas práticas, mas ao mesmo tempo a pessoa prática tem que ter o bom senso de entender que se fosse com ele aquele elogio, talvez ele se sentisse bem. Então a pessoa que foi elogiada, então há uma fábrica também de autoestimas, de descobrimento de valores próprios, que a pessoa às vezes nem conhece, nem sabe que tem, às vezes nem tem, mas alguém disse que tem, a pessoa se sente bem com isso e vai viver bem por isso, e talvez não morra do coração quando chegar em casa por isso aí. Então é uma área de lazer, entre parênteses, é uma área de aculturamento, é uma oportunidade imensa de você estar a par do que está acontecendo na literatura. Era bom que mais gente falasse sobre isso, e de conhecer e de rever valores que estavam sendo esquecidos. Então acho que é um fórum muito válido, uma academia. Por isso que eu estou na Academia Sergipana de Letras, e estou na Academia Itabanense de Letras, e vou estar na Academia Sergipana de Letras até o dia em que eu sentir a minha cabeça rateando, que eu já vou deixar a minha carta de dispensa lá. E não admito de jeito nenhum que um acadêmico passe 10 anos com Alzheimer, um vegetal, e a academia não possa liberar a família do encargo e não liberar o espaço para colocar um outro acadêmico para produzir naquele. O próprio acadêmico que está com Alzheimer poderia estar dentro de uma fileira de cadeiras chamada de um nome qualquer, cadeiras de louvor, cadeiras de, sei lá, um nome qualquer que se desse, tem na academia, é da academia, não está na cadeira ativa, está na cadeira de descanso. E pronto. E acabou com essa lenga-lenga de ficar 10 caras velhos, que todo mundo da academia é velho, menos você. Eu já estou com 77 anos, e mais uns 2, eu estou com 77 anos, brocos, alguns vão ficar brocos, outros vão ficar fisicamente impossibilitados de se modificar, e até de pagar mensalidades, onerando a academia, mas isso é outra história.